A Deus, amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Me dê só esses minutos. Eu queria pedir carinhosamente aí, eu vou pedir duas coisas aí para os irmãos. A primeira delas é, por favor, se alguém tiver celular aí atrás, tá bom? Nos dois últimos cultos passados, nós recebemos reclamação de jovens que estão com celular no meio da pregação, tá bom? Ou então conversando aí atrás. Então, por favor, se os jovens vão ficar aí atrás, é para escutar a palavra. E eu estou dando total autoridade para qualquer obreiro da igreja que esteja lá atrás, que vê o irmão conversando, bate no ombro dele lá, tá bom, irmão? Deu uma licença, nós estamos no momento da palavra agora, tá certo? Eu recebo muitas reclamações de pessoas que ficam lá atrás para conversar, irmãos, no momento da palavra. Esse não é o momento. O momento é do que, amados? Da palavra. Às vezes tem pastor que diz assim, irmãos, agora é esse momento, né? Tira o celular. Não, já era para ele entender que ele veio para adorar desde o começo. Não é só no momento da palavra, amados. Amém? Então vamos fazer isso. E segunda coisa, por favor, os pais de criança, não deixem as crianças ficarem muito em movimentação aí na igreja, tá bom? Se vocês puderem manter eles aí bem quietinhos, eu vou ficar agradecidos em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia aí no livro de Isaías. Livro de Isaías, no capítulo 13. Livro de Isaías, capítulo 13. Eu queria ler com a igreja alguns versos da leitura do capítulo 13. Glória a Deus. Eu queria ler os versículos 9, 10 e 11. Glória a Deus. Quem achou, diga comigo amém. Isaías capítulo 13, versículo 9, 10 e 11. Vamos para a palavra. Diz assim a palavra do Senhor. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá e a lua não fará brilhar a sua luz. Versículo 11. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Amém? Até aí, pode sentar aí nesta noite. Eu gostaria que você repetisse esse tema comigo, tá bom? Em grande voz. Eu queria que você repetisse esse tema. Jesus virá. Vamos lá, para ficar bonito. Peraí, vamos lá. Ó. Você vai repetir Jesus virá. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Isso. Agora, coloque aí uma certeza no seu coração de que, de fato, isso que você está falando seja verdade. Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Jesus virá. Amém? Baseado nesta palavra, eu vou ministrar em 2 textos da Bíblia. Mas, de fato, como nós estamos no culto de Santa Ceia, e nós estamos no culto que a gente deve aproveitar a oportunidade para pregar o Evangelho de Cristo, o Senhor me deu essa pregação, e o Senhor me deu essa palavra, e me deu esse tema baseado dentro desse texto, Jesus virá. Mas eu vou começar essa pregação, primeiramente explicando algo interessante dentro do Antigo Testamento, que talvez você passou batido nos textos. Primeiro, quando nós falamos do livro de Isaías, nós estamos relatando e nós estamos admitindo que o profeta Isaías seja o profeta messiânico do Antigo Testamento. Só que a mensagem de Isaías, ela vai em 2 linhas de interpretação. A primeira delas é que provavelmente Isaías é levantado dentro de um contexto de pecado para o povo. E quando Deus o levanta, Deus deixa para ele a autoridade de exortar, de disciplinar o povo e de direcionar o povo para a verdade.
Isaías tem a sua primeira função em relação ao ser dele como profeta. Só que a segunda dela, vamos comigo para a Bíblia, que eu tenho para pregar ela. A segunda visão de Isaías é a visão messiânica. Ou seja, Isaías não é apenas o profeta que ele está dentro do contexto de Judá. Ele não vai apenas exortar, ele não vai apenas direcionar a nação para se voltar para Deus. Agora Isaías começa a relatar acerca do Messias. Eu fiquei imaginando na minha mente curta e pequena, como é que não deve ter sido a responsabilidade para aquele profeta falar acerca do Messias, que até naquele exato momento não estava sobre a terra, mas ele daria um sinal, ele daria uma direção, dizendo assim: ele não terá formosura, mas ele virá. Ele não chamará a atenção, mas ele é o Emanuel. Talvez, preste bem atenção para isso daqui: o povo para qual o Senhor veio não recebeu, e nem tampouco quiseram recebê-lo. Mas vamos para o contexto da Bíblia. Vamos pregar a palavra, vamos? Isaías pega o capítulo 13 e ele descreve, pegando todo o contexto de Judá. Agora ele pega o contexto de Judá e ele diz assim, ele chama a atenção do povo. Ele diz: vejam, peraí. Ele está chamando a atenção do povo para que eles possam ver. Vem um dia, é certeza, esse dia vai chegar. Só que ao mesmo passo que Isaías está falando sobre o dia do Senhor, eu não posso falar sobre o dia do Senhor alegre. Eu não posso falar sobre o dia do Senhor entusiasmado. Bem que eu gostaria, mas a responsabilidade está sobre mim com a pregação do Evangelho de Cristo. Veja o que Isaías diz: o dia do Senhor é terrível. O dia do Senhor ocasionará no meio da sociedade pânico, medo, desolação, pavor. Gente, se você não estiver atento para esta mensagem, eu estou dizendo para você que para a igreja de Cristo, a volta de Jesus é um sinal que de fato o Senhor estava certo. Mas ao mesmo passo que Jesus volta, isso também me deixa preocupado como pastor e como alguém que anuncia o Evangelho, porque eu vejo as pessoas indo para o inferno, copiando na sua mente de que elas vão para o céu, pois as suas condutas, pois as suas atitudes, pois aquilo que lhe aflige, aquilo que lhe derrota, aquilo que lhe desvia, vai tirando ele do foco do céu. Agora eu saio do livro messiânico, eu tiro o livro de Isaías, que talvez seja o único profeta messiânico, e talvez o único profeta com voz profética para um tempo de desespero. Eu saio dali, e eu vejo agora um menino, em formação na barriga da sua mãe. A sua mãe tem por nome Isabel, e o seu pai tem por nome Ezequias. A Bíblia vai dizer que o pai, aleluia, de João Batista, é sacerdote. Ele está no templo em oração. Deus havia falado com ele acerca do menino. Deus já tinha falado com ele que ele era aquele que iria preparar o caminho do Senhor. Que responsabilidade João Batista tem dentro do nascimento dele. Ele já tem um ato profético que ele precisa ter clareza naquilo que ele vai fazer. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que enquanto Isabel já estava crescido da sua madre, a Bíblia diz que também Maria vai gerar um filho do Espírito Santo, por nome Emanuel. Agora me parece que a visão, que a revelação e a mensagem de Isaías está tendo a sua completude, está tendo o seu
cumprimento. Ou seja, está acontecendo no real, está acontecendo na realidade. Eles se batem. Um dia Maria vai ter com Isabel. E de repente, quando ela chega, a Bíblia diz que os dois meninos começam a o quê? A se agitarem, a estar em movimento. Eu fico olhando, gente, por favor, não deixe eu interpretar por conta própria. Mas menino por conta própria não pode ter alegria na madre de sua mãe. Eu acho que se vocês tivessem entendido, dava para dar um glória, porque é pregação, é evangelho. Criança dentro do ventre da mãe, naturalmente, isso aqui é a ciência que explica, não tem sentimento. Ele ainda não pode ser responsável por saber o que é certo e o que é errado, mas no caso de Maria e no caso de Isabel, elas estavam levando na madre os dois que fariam o cumprimento da vinda do Messias, do ato profético. Eu preciso dizer isso daqui em bom som. Jesus não mentiu para você quando ele disse que viria. Ele vai vir no tempo certo e na hora exata. Agora escute aqui. Vamos para a palavra de Deus. Vamos para a palavra. Os dois meninos nascem. De repente a Bíblia diz que quem nasce primeiro é João Bar. Ele é o mais velho. Só que quando ele nasce, pastor, a Bíblia vai dizer que ele vai crescer, estabelecido dentro do propósito. E o propósito dele é pregar o evangelho. Quando nós somos chamados para um propósito, você pode se esconder na caverna. Você pode se esconder num vale, mas Jesus vai lá e faz você abrir a boca. Quando você está sobre uma promessa. Agora vai crescendo. Cresce João Batista. E quando ele está na fase de jovem para adulto, ele começa a pregar um evangelho que talvez é um evangelho que não seja o confortável. Que não seja aquele evangelho que a gente bate palma. Ele começa a dizer assim: endireitai os vossos caminhos. Sabe o que João Batista estava dizendo, gente? Olha para cá. O caminho que vocês estão seguindo é mau. As obras de vocês são maus. As atitudes de vocês são maus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. João Batista está declarando que há necessidade de arrependimento. Evangelho pregado sem arrependimento não é evangelho, é falsificação de pregação. Quem quer ganhar a tua alma vai dizer para você: é preciso deixar pecado, é preciso deixar mentira, é preciso deixar a fornicação, é preciso deixar o adultério, é preciso deixar a avareza. É isso. Só que o problema é que eu preciso falar o que é verdade. Estamos num contexto de pregadores que pregam menos a Bíblia e mais de si. E aí eles são profissionais nos atos proféticos, mas eles não querem ter compromisso com a pregação do evangelho. Por isso a igreja está apática. Por isso a igreja não reconhece mais a volta do Senhor. Aí de repente, olha o que a Bíblia diz. Enquanto João está pregando, a Bíblia diz que Herodes se levanta. A mensagem de João Batista para Herodes é uma mensagem de arrependimento. É uma mensagem de conserto. Veja, a mesma visão de Isaías é a visão também de João Batista. Só que João Batista, ele é um pouco mais sério na sua mensagem. Ele é um pouco mais enfático na sua mensagem. Ele é um pouco mais direto na sua mensagem. Ele diz assim: o evangelho, a pregação, a mensagem que eu anuncio não é minha. Ele está vindo aí, ele já está chegando muito em breve. Só que para os gentios, que até no momento, no texto bíblico, vai chamar de nações, no livro de Mateus, no capítulo de número 26, a partir do versículo 7, nós começamos a perceber que a mensagem vai para os gentios. Só que quem é os gentios? Os gentios são os israelitas, que nunca aceitaram que Jesus de fato já veio. Eles ainda aguardam a volta do Senhor na primeira vez.
Mas eu preciso dizer isso aqui com clareza. A igreja já está aguardando pela segunda. Eu vou repetir de novo, era para ter dado um glória. Enquanto os israelitas, judeus, ortodoxos estão esperando Jesus pela primeira vez, a igreja de Cristo, que já recebeu a transformação, que já recebeu a cura, que já recebeu a libertação, ela já está aguardando o Senhor pela segunda vez. Ele já veio a primeira, mas ele voltará de novo. Aí João Batista está no Jordão. De repente a Bíblia diz que o Senhor aparece para João Batista. João Batista olha o Senhor e diz assim, ó, não acredito. O Senhor olha para João Batista e diz assim, gente, eu estou na Bíblia, você vai ver aonde eu vou chegar no ponto. O Senhor olha para João Batista e diz assim, batiza-me. Ele olha para ele e diz assim, não sou digno. Eu não sou digno, Senhor, nem de sequer desatar as sandálias dos seus pés, quanto mais te batizar. Ele diz, batiza-me. É necessário para cumprimento das revelações da palavra. Batiza-me. Ao ato que João Batista batiza Jesus, a Bíblia diz que uma pomba desce do céu, confirmando que aquele era o Filho amado. Era como se os céus estivessem abrindo e o Senhor estivesse comunicando para a terra e dizendo assim, quem vocês estão esperando está aí, ó. Quem a igreja está aguardando está aí, ó. Ele está sendo batizado para que vocês também sejam batizados para a remissão de pecados. Só que o que diferencia o batismo de Jesus para o nosso batismo é que nós nos batizamos para a remissão de pecado. Jesus se batizou apenas para cumprimento de promessa, porque ele é o homem que não tem pecado. Agora vem para a Bíblia. Vem para a Bíblia. Só que o livro de Mateus começa com um questionamento. Aí eu vou para o livro de João e eu vejo que João talvez ele seja um pouco mais aberto na compreensão. Aí João diz assim, e o verbo era Deus. E o verbo estava... E o verbo estava na criação. Espera aí, o que João está dizendo? Ele é a eternidade. Ele é o começo. Com ele não tem limite. João é mais enfático. Ele está falando do Senhor, ele está dizendo assim, ó, antes que eu existia, ele já era. Antes que eu tivesse alguma coisa para falar acerca dele, ele já era. Ele não precisa de homem, ele não necessita de pessoas para ser. Ele é Senhor. Agora para no texto, que agora eu vou entrar na pregação, que até agora foi só uma introdução. Quem não gosta de Bíblia tem muito problema comigo. Porque dá sono, dá falta de empatia, ele fica logo. Porque ele queria ver os atos proféticos. E eu sou pregador do Evangelho, então vou pregar a Bíblia. E vamos aqui que é para você aprender. Olha só. Jesus pega o capítulo 24. Ele pega o capítulo 25. E ele pega o capítulo 26 do livro de Mateus. Um dos discípulos chama Jesus, irmão Diego. E ele diz assim para Jesus, Jesus, quando é que vai acontecer todas essas coisas? Jesus olha para eles e diz assim, vem para cá que eu vou te explicar quando é que é. Quando tiver rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, quando tiver pestes, doenças, em vários lugares, terremotos, quando as notícias saírem, vocês vão entender que eu já estou às portas. Só que ao mesmo passo que Jesus fala sobre a sua volta e os seus sinais, ele vai pegar o capítulo 25 e ele vai falar sobre 10 virgens. E aqui nesse contexto ele fala do poder da vigilância. Aí ele diz assim, vigiai, para que não vos falte o azeite, que é a palavra genuína, que é a palavra verdadeira. Enquanto as 5 virgens prudentes têm azeite, as 5 loucas têm azeite também. Só que vai faltar no determinado momento. Como de fato, ao ouvir a voz, aí vem o noivo, que é uma expressão de indicamento,
ou seja, está se indicando que chegou alguém importante, a Bíblia diz que as nécias acabaram, porque elas dormiram. Porque o papel do crente é ficar trocando azeite. Davi, dá para aumentar mais esse microfone, meu filho? Me ajuda aí. O papel de uma virgem, o papel da igreja, o papel de uma noiva é trocar azeite. Quem não troca azeite tem falta. Sabe por que as prudentes tinham azeite no exato momento em que o noivo é anunciado? Porque no intervalo entre elas estar dormindo, elas foram mais espertas. Elas estavam na clareza. Elas acordam e trocam o azeite. Tem reserva. Quem tem reserva não se preocupa com o resto. Quem tem reserva mantém. Eu vou dizer para você o que é reserva. Goste quem gostar. Reserva é culto de doutrina. Reserva é ensino da palavra. Reserva é leitura da palavra. Crente que não ama a palavra não tem reserva. Compreendeu? Pega na mão desse crente que está do seu lado. Ou você gosta de Bíblia, ou você não vai para o céu. Diz para ele, como é que pode? Não, fala aí para ele, irmão. Diga assim, como é que pode alguém querer ir para o céu não gostando da palavra que fala do céu? Como é que pode um negócio desse? Como é que pode? Aí Jesus dá continuidade. Aí no capítulo 26, ele vai alertar os discípulos. Ele diz assim, preste atenção. Ele vai vir. E quando ele vir, ele vai trazer juízo. Agora segura que eu vou começar a pregar agora. Agora eu começo a pregar. Só que quando eu vejo a palavra juízo, eu me preocupo. E aí eu fiquei pensando, juízo, sinais, certo? Para nós que somos crentes, entender sinais é muito bom, porque isso nos aproxima do céu. Mas para as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade, isso significa que eles estão perdendo oportunidade. Só que uma das coisas que eu preciso aqui frisar, é o que Jesus disse, e todo o evangelho será pregado em toda a terra. Ou seja, todo mundo ouvirá acerca do evangelho. Só que, quando nós pregamos acerca do céu, é gostoso, parece que deixa a gente meio que confortável. Eu vou para o céu, isso é muito bom, a certeza está dentro de mim, legal, bacana. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Na verdade, 99,9% dos pastores e dos que ministram a palavra do Senhor só pregam sobre o céu. E parece que o céu ficou tão saboroso que você entra de qualquer jeito. Ninguém mais se preocupa com caráter, ninguém mais se preocupa com transformação, com mudança. Está um negócio meio que uma palhaçada danada que eu preciso aqui denunciar. E eu vou começar anunciando acerca de quem vai ficar. E isso daqui é estarrecedor, porque se você vir comigo, você vai aprender a palavra. Olha o que ele diz no Mateus capítulo 25, a partir do versículo 41. Ele diz assim, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, maldito, apartem-se de mim para o fogo que está preparado para o diabo e os seus anjos. Aqui me morou a preocupação. Sabe por que Isaías estava dizendo que o dia do Senhor seria um dia temível, seria um dia de dor, seria um dia de pavor? É porque Isaías já estava observando que o dia ficaria em trevas no dia que ele voltaria. Ou seja, o que nos preocupa é que lado você vai estar. E aqui eu começo a entrar dentro de um contexto. Tem dois tipos de crente na igreja. Por favor, não me perdoe, porque está na Bíblia. Tem os podes e tem as É o pastor que está falando isso? Ou é a Bíblia que está dizendo? Quem são os bodes? Quem são as ovelhas? Aí eu fui ver, peraí, vamos analisar texto, para trazer uma palavra rima. Só que na lei de Levítico, bode
e ovelha não eram impuros. Se bode e ovelha não eram impuros, por que Deus está dizendo que fará uma separação? É porque para os criadores de ovelhas e de bodes, em um exato momento era necessário separar. Tem crente que entendeu. O arrebatamento da igreja é a separação daquele que serve para aquele que não serve, para aquele que crê e para aquele que não crê. Mas ao mesmo passo que eu creio no evangelho, Jesus está liberando uma palavra para nós. Pregue a minha palavra para os ímpios, pregue a minha palavra para quem não ouviu a mensagem ainda. Tem muita gente que ainda não ouviu esta palavra, meu pastor. Minhas irmãs, tem muita gente, vocês que estão aqui no altar. Isso deveria ter uma preocupação em nós. Sabe o que nós estamos fazendo no meio da igreja? Eu quero cargo, eu quero microfone, eu quero altar, eu quero sentar, eu quero ser visto, é isso que eu quero. Jesus está dizendo, nada disso você vai levar. Nada, não te preocupa com isso. Aproveita, vá lá no hospital. Aproveita e vá lá no presídio. Quem recebe essa palavra? Gente, ei. Eu conheço uma jovem de 17 anos que recentemente está agora lá na África. Ela fez dos púlpitos a praça. As praças virou um púlpito. Ela é magrinha, uma jovem mesmo de Deus, aquela menina. E na praça ela começa com uma caixinha de som, pregando o evangelho. Eu digo, Jesus, a gente precisa de mais amor. Porque a gente quer ficar lutando pela igreja. Irmãos, a igreja é de Cristo, não te preocupa com isso. Vai fazer a obra do Senhor. Pastor, na igreja não tem muita coisa. Vai representar a igreja nos presídios. Vai representar a igreja na fila de um banco. Vai pregar o evangelho para o teu vizinho. Vai pregar o evangelho para a pessoa que mora ao teu lado. Você já vai estar fazendo muita coisa. Você entende? Alguém está compreendendo isso aqui? Agora veja, quando eles separavam, aí se sabia que o bode já não precisava estar no meio do grupo. Então tinha separação. Só que quando eu vejo essa separação, é onde eu preciso falar o evangelho sincero. O inferno existe. E sabe o que me preocupa? É como as pessoas estão vivendo. Estou botando você para pensar, irmão. Você está pensando que é só você que vai subir, você garantiu sua salvação, acabou. O restante, estou nem aí. Pastor, eu acho que a salvação é individual, cada um é responsável pelo cada um. Espera aí, querido. Haja com cautela, pense bem o que você está fazendo. E olha que eu estou pregando isso aqui, gente, e eu vejo uma resistência tão grande, você não imagina. Que nem todo mundo recebe uma palavra como essa. Aliás, 90% da igreja não recebe uma palavra como essa. Que é dura. Mas eu preciso dizer que tem pessoas perto de você que estão morrendo. Mas eu preciso dizer para você que tem vizinhos perto de você que está com depressão, que está se matando. E aí? É problema meu? Pastor, eu acho que ele sabe que eu sou crente. Ele me vê saindo. Não. Você é um tipo de crente que você é menos do que testemunha de Cristo. E eu vou lhe explicar por quê. Porque você passa perto desse vizinho e uma boa noite você dá como educação. Como é que se alguém poderá olhar para você e dizer assim, é um crente em Cristo Jesus? É alguém que faz uma diferença perto de mim. É alguém que já me convidou para um culto. Veja, gente, eu vou explicar algo aqui que é estarrecedor para mim como pastor. Mas o mundo investe muito mais no descrente do que a igreja investe para as pessoas creem.
O mundo diz que o ateísmo é verdade. O mundo diz que o dualismo é verdade. A igreja diz que a fé é pelo ouvir, mas ninguém quer pregar. Como é que o evangelho vai ser anunciado se eu não quero sair de 4 paredes, se eu quero fazer grandes eventos, se eu estou preocupado em agregar pessoas, e tem pessoas lá fora que estão morrendo nas drogas, que estão morrendo nos vícios, que estão morrendo na prostituição, que estão morrendo na mentira, e ninguém tem coragem de pregar sobre o inferno, ninguém tem coragem de dizer para este alguém que o inferno não foi feito para você, mas é uma decisão sua. Desculpa, mas inferno não foi feito para pessoas. Quando eu vejo o plano de Deus em salvar a humanidade, que eu vejo Ele na cruz do madeiro, eu vejo Jesus ofertando, eu vejo Jesus deliberando e dizendo para a humanidade: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O que é que a sociedade faz? O que é que a sociedade faz, meus irmãos? Os homens estão andando como? Com as suas teorias. Eu vou dizer algo aqui para vocês aqui, gente. Eu vou falar na cara dura. Eu vou preencher meus 40 minutos pregando. Tá bom? As teorias daqui a pouco vão consumir a igreja de Cristo, se a igreja não acordar. Colocaram na mente da sociedade de que o homem tem o poder de ser o que deseja. Se ele dormiu e acordou querendo ser o presidente, ele é. Se ele dormiu e acordou querendo ser pastor, ele é. Misericórdia, meu pastor. É o que está aí, gente. O problema é que a gente não quer ver com clareza. Só que Jesus está preocupado com algo interessante. Jesus fala sobre o céu, mas fala sobre o inferno. E aí ele deixa claro, e é interessante como Jesus coloca os 2 pontos importantes no equilíbrio. Aí ele pega o livro de Mateus e declara que há 2 caminhos para o homem. O caminho da porta estreita, e quando eu olho para a porta estreita, eu preciso deixar atitudes, eu preciso deixar crenças, e aí é que está o negócio, porque nós queremos que Deus nos aceite da forma que queremos, menos da forma que Ele quer. Só que eu preciso lhe dizer, entrou na igreja e aceitou a Jesus, te prepara para apanhar. Eu digo, eu não minto quando alguém aceita Jesus. Que ele me pergunta: pastor, me diga como é que é a vida do cristão. Eu digo, não é de vitória em vitória. É de prova em prova, de fé em fé. A vitória final é a cartada final do arrebatamento. Só lá, meu irmão, vai cessar tudo isso aqui. Agora, o evangelho que está sendo pregado aí é o evangelho de que você pode entrar na igreja, você vai possuir riquezas, os bens. Aí, meu irmão, preste atenção. Cadê as almas para serem salvas? Aí Jesus olha para... Ai, Jesus. Pode falar, papai. Jesus olha para essa igreja e diz assim: olha para a tua mão. Cadê as almas? Cadê o que eu deliberei para vocês fazerem? Esse ano entrou, já está terminando o ano, já estamos terminando praticamente o mês de agosto. E eu vou dizer algo aqui para vocês: o mês de agosto está indo numa velocidade que eu nunca tinha visto na minha vida. Desde quando eu me conheço por gente, eu ouvia meus pais, principalmente a minha mãe e minha avó, dizer que o mês de agosto era o mês mais difícil de passar, porque era 5 semanas, demorava. Nós já estamos no dia 14, ainda há pouco começamos o mês de agosto. É Deus dizendo para nós: eu estou remindo o tempo, eu estou fazendo com que o tempo seja, louvado seja Deus, exprimido, para que você entenda que você precisa falar do céu, mas também pregar sobre o inferno. Tem gente que precisa ser resgatado da porta do inferno para a porta do céu nesta noite. Tem gente que precisa se voltar da porta do inferno para a porta do céu nesta noite. Como é que é, meu pastor? Como é que Sodoma estava com Gomorra? Os homens vivendo como, amados?
Eu vou dizer para você quais são os pecados de Sodoma e Gomorra. Os pecados sodomitas, eles são conhecidos como pecados homossexuais. Os pecados homossexuais, eles não se relacionam apenas à homossexualidade. Vocês sabiam disso? Eles eram tão terríveis que eles tinham sexo até com animais. Era ilícito naquele tempo, mas eles eram tão cruéis que até sexo com anjo eles queriam ter. Para vocês verem como é que a mente dos sodomitas, como é que eles tinham na mentalidade acerca disso. Aí Noé vai pregando. Aí o Senhor, no texto do Novo Testamento, diz assim: a minha volta é como os dias de Noé, a qual ele pregava. As pessoas diziam: está ficando doido. Tem gente que está aqui agora e está dizendo: o pastor está perdendo tempo. Ninguém está ouvindo, ninguém está ouvindo, ninguém está ouvindo, ninguém está ouvindo. A igreja está dispersa, não estou nem aí. Tem gente lá na internet ouvindo. Tem gente lá na internet que está recebendo esta palavra, que está dizendo: meu pastor, o Senhor acabou de salvar a minha alma. O Senhor não tem ideia disso que o Senhor está dizendo. Sabe por que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque é necessário a igreja se levantar para pregar o reino. E detalhe, o reino de Cristo não é para ser aceito por todos. De fato, a pregação acerca de Cristo não é aceita por todos. Mas John Wesley disse: o pregador esteja pronto para pregar, o pregador esteja pronto para morrer. E eu decidi pregar o evangelho. Levante as mãos. Diga: Jesus, me ajude a ganhar o meu vizinho que tem o coração duro. Me ajude a ganhar o meu local de trabalho. Diga: me ajude a ganhar a minha rua, a ganhar a avenida, a ganhar o bairro. Porque é difícil, mas é a tua palavra que quebra jugo. É difícil, mas é a palavra de Deus que transforma o coração do homem. É difícil, mas é a palavra de Deus que é impossível. Aí vamos aqui navegar com a palavra. Vamos navegar com a Bíblia, vamos? Aí Jesus diz: vai separar bodes de ovelhas. Aí quando eu vejo o inferno, tá vendo, obreiro Tiago? Eu vejo o inferno dessa forma, presta atenção. Buraco negro, ainda não inaugurado. Eu vou dizer algo aqui para vocês. Talvez você não pode concordar comigo. Por favor, eu prego. Tem coisas que eu falo, é bíblico, e tem coisas que eu falo, eu acredito. E essa eu acredito. Bom? Só acredito. Tem gente que diz que já foi no inferno. Eu vou dizer algo aqui para vocês. João, que escreve o livro de Apocalipse, nunca foi no inferno. E esse povo já foi. Eu já li o livro de Apocalipse todinho. Eu não vi nenhum momento João dizendo: eu fui no inferno e eu vi o inferno assim, assim, assado. Tu vês aí na Bíblia? Não vê. Ele só diz assim: e o Senhor lançará. Ele diz: e o Senhor lançará. Ou seja, o inferno só pode ser inaugurado após o arrebatamento da igreja e após os 7 anos, e ainda assim após os 7 anos da grande tribulação, o milênio, após os 1000 anos que Satanás será preso. Aí então a condenação dele já é certa, já está predestinada, já está predefinida. O fim dele é o inferno. Então o que ele vai fazer? A mentalidade dele é tentar colocar na sua mentalidade de que a sua alma não é importante. Quando ele coloca em você que a sua alma não é importante, ele transfigura a imagem que Deus já tinha criado como perfeito. Porque aí no texto do livro de João, no capítulo de número 14, ele diz: e os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em... Ou seja, eu compreendo que ao ato de eu ter a certeza da minha salvação, eu estou dizendo que esse ser que está dentro de mim, que é um ser vinculado ao Pai, me faz eu ter esta crença, me faz eu acreditar que eu estou ligado ao Pai. E aí a minha mente
que é reproduzível pelaquilo que eu creio, diz para mim: você é um crente salvo. Pronto, o que Satanás quer tirar? Essa certeza. Aí Satanás começa a dizer para você, percebe? Você está na igreja, você faz nada. Você vai para lá, mas você não tem oportunidade. Você está inútil. As pessoas não te enxergam. Olha o que ele está passando. Eu vi, gente, olha para cá, gente. Agora eu vou para a parte final desta pregação. Eu preciso aproveitar ao máximo este tempo. Eu vi um texto, e esse texto, ele destruiu o meu coração em questão de segundo. Esse texto dizia que Satanás um dia pensou, talvez não seja verdade, mas vamos analisar com a realidade do tempo agora. Ele disse que a igreja sempre acreditou, a igreja sempre colocou na mente de que as portas do inferno não prevaleciam contra ela mesma. Aí é que está o perigo. Porque quando eu não me coloco como igreja, eu começo a cadonizar templo. Eu sou igreja. Isso daqui é um local de culto. Eu sou igreja. Aí de repente Satanás sai do inferno e ele diz assim: vou lá na igreja. Quando ele chega na igreja, ele olha vários tipos de crente. E tem um desses aqui também no nosso meio. Ele olha aquele que mexe no celular. Ele olha aquele que diz assim: o pastor está pregando só bobagem, perdendo tempo. Ele olha aquele que dá sono. Ele olha aquele que conversa. Ele olha aquele que desdenha. E Satanás diz assim: facinho de derrotar eles. Simples. É só eu entrar lá, ficar calado, manter a minha postura de servo. Aí eu vou junto com ela. Eu vou junto com ele. Presta atenção, gente. Se eu não estou pregando o que é verdade que você vive. Depois de um dia cheio de brigas, cheio de contendas, cheio de discórdia, cheio de tribulação, cheio de dor, eu entro com ela na igreja e eu começo a colocar as minhas mãos no ouvido dela. E eu digo: não ouça o que está sendo pregado. Eu só preciso que você não saia da igreja. Fique, mas nada do que é falado entrará dentro do teu coração. É por isso que Davi disse: sobre tudo o que devo guardar, guardai o meu coração. Quando Davi pergunta ao jovem, e ele diz: como pode o jovem manter puro a sua conduta? Ele diz: guardando a palavra do Senhor no vosso coração. Quer ver Satanás ser destruído neste culto? Guarda a palavra no teu coração, guarda a palavra na tua mente, guarda a palavra na tua alma. Aí Satanás entenderá que as portas do inferno de fato não podem prevalecer contra a igreja. Mas ele copiou a gente. Aí sabe o que é isso? Olha para cá, gente. Olha para cá. Eu vou já falar algo aqui para vocês. Olha para cá. Aí de repente Satanás observou que a igreja só bate pé no momento do fogo. Ok? Eu vou falar, Jesus. Vou falar. 90% das igrejas pentecostais nunca viveram o pentecostalismo de verdade. Sabe o que as irmãs fazem? Pá! Pula na cabeça do capeta. Pá! 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 Está errado. Peraí, quem deve pisar na cabeça da serpente não é você. Ou então você está denegrindo a imagem de Cristo. Porque a Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 3, quando ele dá a última cartada para Satanás, ele diz: nascerá um que pisará a cabeça da... Quem deve pisar na cabeça de Satanás é quem? É Cristo. Agora a autoridade de expulsá-lo está sobre mim e sobre você. Aí quer ver outro? Vamos lá, eu sou crítico. Olha os cores de fogo. Aí, pá, 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 pá. A palavra. Igreja espiritual. Aí Jesus está dizendo: é mesmo, é? Lindos. Vocês não sabem que Satanás conhece a Bíblia melhor do que vocês?
Se Satanás conhece a Bíblia melhor do que vocês, eu acho que já deveriam vocês estudarem. Porque Jesus Cristo não destruiu Satanás lá no deserto com fogo. Jesus Cristo destruiu Satanás lá no deserto foi com a pá. E crente só vai para o céu com a pá. É por isso que eu não sou convidado para pregar em muitos lugares. Recentemente agora eu fui convidado, pastor, para pregar. Aí tá certo, só que a pessoa que me convidou para pregar disse assim, ó, presta atenção, pastor, eu já sei como é que o senhor prega. Só que nós queremos que o senhor arrebenta. Eu digo, é? Aí eu tô lá falando com cabra, né? Eu digo, é mesmo, é para arrebentar, é? Não, porque a gente gosta do manto, é do recanto e do ramaia. Eu digo, é, né? Eu digo, é mesmo, é? É, pastor, eu digo, fala o seguinte, não dá para mim. Pastor, a gente lhe conhece, a gente já sabe. Não dá para mim. Se eu convido um pregador da palavra na minha igreja, eu digo para ele, pregue a Bíblia. Eu estou lhe autorizando a pregar a palavra. Pregue a Bíblia. A igreja precisa de palavra. O inferno está ganhando a igreja. O inferno está ganhando vidas. Eu vou provar para vocês agora, eu trouxe isso daqui, gente. Pensa num homem feliz. Pensa num homem feliz. É eu, diante dessa notícia. Essa vai para os ateus. Tá bom? Essa vai para os ateus. A terra registrou, nos últimos dias, o menor dia da história no planeta. Os cientistas, eu estou aqui com todo o documentário. Os cientistas estão preocupados, porque teve um dia na Terra, durante este mês de julho, que a Terra ficou em um dia a menos de 24 horas. Pesquisem isso. Isso a Globo não mostra. Isso a mídia não fala. Sabe por que eles não falam? Sabe por que os telejornais de 24 horas não falam? Porque isso prova que a Bíblia está certa. O que Jesus disse? E os dias seriam abreviados. Será que alguém pode dar um glória a Deus por essa notícia? Um dia em toda a história deste planeta diminuiu-se em 24 horas. Não completou 24 horas. Antecipou. Um dia, eu estou aqui, posso passar para vocês. Um dia foi abreviado. Aí vem alguém e diz para mim que Jesus não estava certo quando falava acerca do céu. Que Jesus não estava certo quando falava acerca do inferno. Lá vai outra atacada aqui para você levar para casa. Agora Jesus deliberou você para ganhar aquele filho rebelde. Agora Jesus deliberou você para ganhar aquele marido. Eita, marido de coração duro. Pastor, ele disse que não vai vir para a igreja. Ele disse para mim que ele só vai virar crente depois que ele morrer. Pois Jesus está dizendo, não te preocupa não. Nem que seja no momento da morte, ele se salva. Não te preocupa não, gente. Eu ainda não vi, louvado seja Deus, o coração de um homem que fica empedrado diante do dono daquele que tem o poder, diante do dono daquele que tem o martelo, que esmiuça a penha. Louvado seja Deus. Salva as almas. Vai buscar as perdidas. Segundo o livro de Efésios, no capítulo 6, Paulo diz, eis que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas a nossa luta é contra potestades. A igreja não pode lutar contra os irmãos. A igreja precisa lutar contra o inferno. Prepara para a guerra. Prepara para a peleja. Eu vou dizer algo aqui forte. Meu Deus. Neste ano, preste bem atenção nisso aqui, gente. Isso aqui não é profecia não, tá bom? É pelo entendimento de alguém que já estuda muito. Muito para isso aqui.
Prepara, gente. Nós nunca vimos uma eleição para gerar tanta violência como vai gerar essa. Tá bom? Prepara a igreja. Prepara a igreja. Jesus está arrochando o cinto. Jesus está arrochando o negócio. Tá bom? Tem gente aqui que está precisando se converter de novo. Tem gente aqui que está precisando ser direcionado de novo. Não, pastor, tudo pode. Tudo é liberado. Meu pastor. Para chamar jovem, vamos botar um jogo de luz, meu pastor. Aí, pá, balada, pá, balada, pá, balada, balada no sábado, balada no sábado, balada no sábado. Aí os crentes estão vindo para a igreja. Não é assim? Afoitos. Satanás. Vocês não sabem nem o que orar. Eu destruo vocês na leitura da palavra, porque quanto menos vocês leem a palavra, mais vocês se parecem comigo. Satanás está olhando para nós e está desdenhando da nossa cara lá fora. Quanto menos vocês vão para a igreja, menos vocês aprendem. Eu faço vocês deixarem de vir para culto por causa de coisa pequena. Vocês não gostam de alguém, vocês não vão para a igreja. Eu já ajo. Uma dor de cabecinha rápida, vocês não vêm mais. Vocês são muito frágeis e fáceis de ser derrotados. Porque qualquer coisa, gente, eu vou dizer algo aqui. Tem crente tão resistente, mas tão resistente, que ele está brigando com Satanás e está dizendo: eu não saio da igreja. Tem crente resistente, resiliência. O inferno está lutando contra a tua alma e você está dizendo: daqui eu não saio, da presença de Deus eu não saio, do foco que é Jesus eu não saio. É o foco. Acordem, meus irmãos, enquanto é tempo. Acordem. Eu creio, pastor, que se hoje fosse o meu último culto, outro dia eu falei que a qualquer momento eu poderia ir partir os irmãos. Sangue de Jesus tem poder. Fala só besteira. E tu vai ficar aqui, vai? E o que te garante que depois desse culto você não vai embora? O que lhe credibiliza dizendo que você vai continuar esta vida? Eu já digo para vocês que a todo momento eu já estou pronto. Se fosse o meu último dia da minha pregação, eu subiria tranquilo, porque eu sabia que eu tinha pregado a verdade. Eu sabia que eu tinha anunciado acerca do inferno com clareza. E tinha anunciado acerca do céu para você. Mas eu estou falando isso olhando para dentro dos olhos de cada um de vocês. Não crie na vossa mente um falso evangelho. Porque vocês podem se decepcionar naquele grande dia, quando o Senhor dizer: eu não vos conheço. Quem são vocês? Mas Senhor, quando eu pregava às multidões e aos plantos, bacana, mas eu não vos conheço. Senhor, quando eu orava, minha oração era tão fervorosa que não tinha ninguém que conseguia chegar na altura da minha voz. Boa, mas eu não vos conheço. A questão não é ter dom para aplicar, é os céus lhe conhecer. Tem muita gente com dom, mas que os céus não sabem nem quem é. Ô gente, a minha alma aqui está... Para vocês terem ideia que eu não estou pregando essa pregação feliz de jeito nenhum, amados. Estou pregando ela com muita convicção, mas também com algo dentro do meu coração aqui que está ardendo. Eu preciso buscar as almas. Eu reconheço que eu preciso buscar as vidas. Irmãos, eu preciso buscar as almas. Quem é que também está com sede disso? De buscar as vidas que estão lá fora.
de buscar as almas. Levante a mão comigo. Diga para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Ô irmão, por que quando é para falar eis-me aqui, você abaixa a mão, irmão? Diga para Deus: Senhor, eu posso ganhar o meu vizinho, Pai. Eis-me aqui, eu posso ganhar lá o meu parente. Posso ganhar lá alguém da minha casa, Senhor. O que custa? Você entendeu? Tem almas perto de você indo para o inferno. E eu vou dizer algo aqui para vocês, para me terminar esta pregação. O tempo está consumindo a gente. O trabalho está ali consumindo. Você sai 6 horas, quando você volta é 6 horas da noite. Você não tem mais tempo de relacionamento com seus filhos. Você não tem mais tempo mais para mandar uma mensagem para alguém para saber como é que alguém está. É trabalho. Pastor, eu estou obcecado por trabalho. Eu preciso me manter no trabalho. Peraí, calma. Tudo isso é válido e importante. Mas olha o que Jesus me diz. Buscar em primeiro lugar. Ele mente. Ele erra. Se ele não mente, se ele não erra, ele está dizendo: e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu ontem participei de um grande culto. E a cantora que estava louvando, ela disse assim: a porta que Deus fechou foi livramento. Os amigos que saíram de perto foi livramento. Se tu entender que tudo que Deus faz é bom, você larga de questionar. Sabe a coisa que o inimigo mais detesta na gente? É a paz interior. O mundo está se acabando, nós estamos dizendo. O que me importa? Que Jesus vem. O inimigo fica doido, gente. Como é que ele... O que ele está fazendo? É para ele estar desesperado. A conta venceu, a Semar foi lá e cortou. Ela está na igreja cantando. Vou dizer algo aqui, o testemunho vivo que esse pastor aqui passou. Irmão, esse pastor aqui passou. Um dia que lá em casa faltou gás. E eu, zerado. Aí a pastora: meu filho, o gás faltou. E a gente que cuida de obra, a gente tem que ter resiliência, posição. Aí eu disse assim: eu vou para o culto. Mano? Aí eu adorei. Ela sempre foi calada, ela nunca disse para ninguém. Ela não é de ligar para seu ninguém para pedir. Ela sempre foi caladinha. Ela ficava lá, caladinha, e eu na obra. E eu ensinando, e quando eu chegava no culto era alegre, os irmãos diziam: olha, meu pastor está alegre, não sabe que o gás faltou. Não sabe nem como é que vai comprar. É na obra. 3 dias. A gente sem gás. Lá em casa. Aí de repente eu subo aqui no Quatraque. Essa pessoa eu encontrei ontem. Rapaz, Deus é muito fiel. Quem conhece aqui irmã Luzinete? Irmã Luzinete é mulher de Deus. Uma baixinha irritadinha de Jesus. Aí a irmã Luzinete está subindo para ir para mais. Foi para o culto da mais, festejou o culto todinho. E ela queria entregar. Vocês podem perguntar isso aí para ela. E ela querendo entregar o dízimo, que é a igreja dela, ela tem que entregar o dízimo na igreja dela, né? Aí o Espírito Santo falando: não, guarda. E eu já estava subindo, tá entendendo? Aí o Senhor falou logo: se tu entregar, o meu servo vai passar por ti, tu não vai ter nada para entregar para ele. Tu te acalma e leva. E ela vê com o dízimo sem entender. Quando ela me olha, eu estou do outro lado, eu parto para o outro lado. Quando eu vi ela, para abraçar ela, ela disse: meu pastor, eu já sei o que Deus falou comigo. Toma aqui. Eu acarquei, irmão. Porque quando se trata dessas horas, a gente tem que ser muito servo de Deus. Eu acarquei com fé, meu pastor. Eu digo: amém, minha irmã, é de Jesus. Coloquei dentro do bolso. Quando eu cheguei, era o dinheiro do gás. Manda trazer o gás. Sabe por que Jesus faz isso? Porque Jesus sabe que a gente ama a obra.
A gente não para porque faltou alguma coisa em casa. A gente não falta no culto porque teve uma deficiência de alguém, porque alguém está no hospital, porque alguém está no presídio, porque alguém está assim. Deus sabe que Ele é suficiente para você. Agora você precisa saber também sobre isso, que Ele é suficiente na sua vida. Amém, queridos? Eu posso falar algo aqui para a igreja? Posso falar isso aqui com clareza. Senhora, preste bem atenção que Deus vai lhe dizer, tá bom? Isso. Eu não erro não. Tá bom? Vai direto. Só vou lhe dizer, a senhora vai entender tudo. Tome cuidado com os lugares. Tá bom? Nem todo lugar que a senhora vai é para ir. A senhora vai entender. Deus já lhe deu muitos livramentos de morte. Não era para você nem estar mais aqui. Tá bom? Quando a morte vem ao encontro de alguém, Deus te tira. Aí você diz assim, meu Deus do céu, eu estava ainda há pouco, como é que aconteceu isso? Era Deus dizendo, sai daí agora. Dá uma vontade repentina. Sai de lá rápido. E Deus volta de novo a falar pela terceira vez. Nem todos os lugares que a senhora vai é para a senhora estar. Não se mantenha. Se tiver algum lugar e uma tristeza vier, e o seu coração não estiver bem, pode sair. É Deus lhe dando um livramento. Olha o que eu vou lhe dizer. A sua alma é tão valiosa. É tão valiosa que Deus até permite a senhora sofrer para não lhe perder. Tá bom, minha irmã? Deus permite a senhora sofrer para não lhe perder. Tá bom? Fiquemos de pé, a igreja de Cristo. Irmãos, dos nossos irmãos